E aí pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Wolf e hoje vamos dar sequência na nossa série sobre o React, né? Esse é o segundo vídeo sobre o React. E no vídeo de hoje a gente vai ver sobre JSX. A gente deu uma pincelada na aula passada sobre JSX. Se você não viu a aula passada, eu vou deixar aqui um card para ela, tudo bem? Então vai lá e assiste que ela é importante. Lá eu descrevo o que acontece, como que o React ele trabalha e o que cada arquivo significa aqui dentro do React, o que cada arquivo faz. Então essa aula é uma continuação daquela aula lá, tá bom? Então se você não viu a primeira aula, eu recomendo você ir lá ver e depois voltar aqui. Bom, o que nós vamos ver no vídeo de hoje? No vídeo de hoje a gente vai entender um pouco mais sobre o JSX e algumas coisas, algumas particularidades do JavaScript com o HTML, para aí sim a gente poder partir para começar a fazer os primeiros programas com React, né? A gente tem que entender algumas bases ainda, entender um pouco mais do funcionamento do React, o JSX, que pode ser novidade para vocês, antes da gente de fato começar a fazer as nossas interfaces, fazer os nossos primeiros websites. Então, se você está gostando dessas aulas de React, de front-end, deixe um joinha, deixe um comentário aqui no vídeo, porque isso me incentiva a trazer mais esse tipo de conteúdos para vocês e também me diz se vocês estão gostando ou não desse formato de vídeo, desse formato de aula. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Primeiro, o que é JSX? O JSX é uma extensão, né? É um formato de arquivo que a gente coloca quando vai trabalhar com React, que ele significa basicamente JavaScript Extension, né? É uma extensão do JavaScript, porque é um JavaScript com superpoderes, onde a gente consegue, onde a gente pode misturar ali junto dele HTML e CSS. E como a gente cria, e qual que é a sintaxe de um arquivo JSX, né? Pensando aqui no React. A gente tem os imports, que a gente está importando um arquivo de uma outra pasta ou de um outro lugar, a gente está trazendo ele para dentro do nosso código. Nós temos a criação de uma função, que isso é normal do JavaScript, function e o nome da nossa função, aí os parâmetros que ela vai receber e a gente abre chaves para a gente descrever a nossa função. E aí vem a primeira coisa que é um pouco diferente para vocês, é esse return aqui. Basicamente, né, por assim dizer, esse return ele vai pegar tudo que tem dentro dele e ele vai tentar colocar na tela para a gente, tá? Então, por isso que aqui dentro a gente tem HTML e aqui a gente tem JavaScript misturado. Então, tudo que estiver dentro de um return, né, de uma função JSX, basicamente ele vai colocar aquilo lá na tela para você. E como a gente viu no vídeo passado, quando a gente mistura o JavaScript com o HTML, a gente precisa colocar essas chaves aqui. Porque o que a gente está fazendo é dizer que quando eu vier aqui e escrever eu sou o e abre chaves name, eu não quero escrever name na tela. Eu quero que o que seja escrito aqui é o valor de name. E por que que isso acontece? Porque tudo que estiver dentro do return, o JavaScript ele vai tentar colocar na tela. Ele vai tentar montar na tela para a gente. Então imagina que esse name, por exemplo, esteja fora da tag P. Se eu venho aqui, olha, abro chaves, que é um JavaScript, coloco name, salvo, deixa eu abrir aqui nosso localhost, trazer ele aqui para vocês. Olha só, hello world, eu sou o Murilo Wolf, eu sou o Murilo Wolf, tenho 28 anos. Então, ele tenta montar na tela isso pra gente. Isso independente do que é, não precisa ser necessariamente uma string. Olha só, const age, eu tenho 28. Se eu vier aqui e trocar por age, ele vai pegar esse 28 e vai colocar na tela pra gente, olha lá, ele aqui embaixo. Se eu vier aqui e trocar esse age por true, ele não vai colocar na tela porque ele só vai entender que é um verdadeiro ali, que faltou talvez alguma expressão, né, alguma pergunta para ele colocar algo na tela. Então, ele não coloca. Mas se eu vier, por exemplo, com outro carinha, vamos pensar numa lista aqui de coisas que o Wolf gosta de fazer. O Wolf gosta de ir para academia, o Wolf gosta de correr e o Wolf gosta principalmente de comer, né? Comer bastante e tomar uma cerveja. Vamos colocar aqui, né, que esse aqui é o meu hobby. Opa. Aí eu venho aqui embaixo e eu coloco o hobby aqui para ele mostrar na tela para mim. O que vai acontecer?
ele vai pegar cada um desses elementos, né, que estão aqui e vai tentar colocar na tela pra gente. Então, olha o que acontece quando a gente coloca essa constante aqui embaixo. Ele vai lá e ele mostra pra gente o valor dela. Então, ele bota o academia, correr, comer, cerveja. Só que ele não colocou ali pra gente um espaço entre eles, né? A gente poderia, por exemplo, criar uma tag P para cada um desses hobbies que eu gosto de fazer. Então, para isso, né, se eu fosse criar uma tag P para cada hobby que eu gosto de fazer com JavaScript, ou puro, seria um pouco difícil, né, um pouco chatinho. Eu ia ter que fazer um for each ali, ir lá create element P, aí eu ia ter que pegar o elemento pai, eu ia ter que fazer um append child para colocar um elemento filho para cada um daquele elemento pai. Mas no JavaScript, no React, aqui no JCX, é muito mais simples. O que eu faço? Eu venho aqui, ó, por exemplo, vou ter uma div. Dentro dessa div eu vou colocar os hobbies que eu tenho. Então, por exemplo, eu tenho um hobby, vou colocar o S aqui, né, porque ele é uma lista. Eu tenho os meus hobbies. Para cada um desses meus hobbies eu vou fazer o seguinte, map, porque eu vou percorrer eles. Vou pegar cada um desses meus hobbies, que é o meu item. E para cada um deles eu vou retornar uma tag P com o meu item ali dentro. Então no caso o que está acontecendo? Eu vou percorrer essa lista inteira e eu vou escrever uma tag P para cada item dela. Então eu vou lá, academia, item academia, vou criar uma tag P, academia. Próximo item, correr. Então vou lá, tag P, item correr. E aí por diante eu vou terminar a minha lista ali de percorrer ela. Só que olha aqui, ele fez o que a gente queria, ele criou uma tag P para cada um dos elementos, mas esse item aqui está escrito errado. Por quê? Porque ele leu a minha string item. Ele entende. Por que está errado? Ele entendeu que eu queria escrever item para cada elemento da minha lista. E eu não quero escrever item, eu quero escrever o valor de item, né? O item aqui para mim é uma constante. Então se eu vier aqui e colocar chaves, aí sim eu quero dizer que, olha, aqui eu estou usando JavaScript. O que eu quero escrever não é item, é justamente o valor que ele tem. Então olha lá, aqui a gente tem academia, correr, comer e cerveja. Então ele percorreu cada um desses elementos, colocando o valor deles na tela para a gente. Olha só, isso daqui é uma mistura de JavaScript com HTML com mais JavaScript. Por quê? A gente abriu chaves para a gente percorrer aqui a nossa lista. Deixa eu jogar para baixo, ó. A gente abriu chaves, ou seja, o que tem aqui dentro é JavaScript. A gente foi lá, pegou a nossa lista de hobbies, percorreu ele com um map, pegou item por item dele, né? E para cada um desses itens, a gente retornou alguma coisa. Quando a gente está retornando alguma coisa, a gente está tentando fazer o quê? A gente está tentando colocar ele na tela. Então, para cada retorno meu, eu vou ter uma tag P com um item. Aí, aqui, como a gente está falando que a gente está retornando um HTML, para esse item funcionar, eu preciso dizer que, de novo, aqui dentro vai ser JavaScript. Então, é uma grande mistura de HTML e JavaScript. É assim que o JCX ele funciona. Wolf, e se eu quisesse retornar mais coisa aqui, além de uma tag P? Você poderia, sem nenhum problema. Imagine aqui que você quer retornar também, junto com essa tag P, sei lá, aqui no map, né, a gente recebe o item e recebe a posição dele também. Então, deixa eu pegar o index aqui, deixa eu colocar aqui, que a posição é, abrir chaves, porque eu quero o valor do index. Se eu salvar, né, já adiantando vocês, não vai dar certo. Por quê? Porque sempre que eu retorno um HTML, né, do mesmo jeito aqui nessa função, eu sempre tenho que retornar um elemento só. Aqui eu estou retornando duas tags P. Então, o ideal seria colocar uma div em volta dos dois e aí retornar essa div ali dentro. Salvar. Ele está dando um erro aqui, mas eu já explico o porquê. Olha lá. Posição 0, academia. Posição 1, correr. Posição 2, comer. Posição 3, cerveja. Então a gente consegue retornar mais de um elemento aqui com esse map. Por que ele está dando um erro? O React ele precisa constantemente estar comparando o que a gente tem na memória com o que a gente tem no arquivo texto, né, no arquivo HTML, e ele tem um algoritmo para ficar fazendo esse tipo de comparação.
E para esse algoritmo, quando a gente monta listas na tela, ele precisa de um carinha para identificar melhor cada elemento dessa lista, um carinha único, como um ID. Aqui a gente pode usar, por exemplo, como ID, o item, porque ele não se repete. Então, academia, correr, comer, cerveja. Esse pode ser a nossa chave, pode ser o nosso ID da lista, para ele poder utilizar aquilo. De fato, Então, como que eu faço para dar esse ID para minha lista? Eu venho aqui no elemento que vai ser retornado, que é a minha div. Venho aqui e falo que aqui, né, a chave dessa minha lista. Aí eu vou abrir chaves, porque o que eu vou colocar aqui dentro é JavaScript. E eu vou falar que é o item da lista, né, que é essa string aqui. E aí ele para de reclamar para a gente. Pessoal, se vocês tiverem algum problema até o momento, por exemplo, com esse map, que da onde que veio esse map, como que surgiu esse map, isso é JavaScript. Então eu recomendo fortemente que vocês voltem e estudem o JavaScript, estudem a base do JavaScript, para aí vir para o React. Porque senão você vai ficar mais confuso sobre o que é JavaScript e o que é React, do que se você estudar muito bem a base e depois vier para o React trabalhar com as interfaces. Esse map aqui, esse item, esse index, tudo isso daqui é JavaScript puro. O que é React é dali para baixo, que é o que a gente vai retornar, tá bom? Bom, aprendemos a fazer uma lista, né, a montar uma lista de elementos na nossa tela. E aí a gente vai ter mais duas coisas que a gente vai aprender no vídeo de hoje. Uma que são as funções que a gente cria para executar aqui dentro do React. E outra é a questão do import e export, que pode ficar um pouco confuso e a gente vai precisar para a nossa próxima aula de React. Bom, eu vou comentar isso daqui, tá bom? Por enquanto. E aqui eu vou colocar pra gente um botão, certo? Nesse botão eu vou colocar clique. Aqui eu vou colocar aquele no tipo botão. E como a gente faz para adicionar funções nesse botão? No JavaScript puro, a gente iria lá, iria colocar um ID, iria pegar aquele botão, iria fazer um add event listener nele, e aí a gente ia colocar lá a função de clique. Então, imagine, né, que lá dentro a gente tinha, por exemplo, const onClick, const click, é uma função, tá? Eu estou declarando ela como uma arrow function, tudo bem? E a gente faz o console.log do click. Isso daqui é a função que a gente queria adicionar no nosso botão. Com o JavaScript a gente ia lá, document.getElement by ID, ia lá pegar o elemento do nosso botão, .add event listener, aí a gente ia colocar o valor de clique e aí a gente ia passar a nossa função de clique. Isso seria com JavaScript puro. Com o React, a gente vem aqui e a gente fala qual função a gente vai executar quando acontecer alguma coisa com aquele elemento. E no React a gente utiliza o camel case. Então, se eu quero um elemento de clicar, ao clicar, eu vou vir aqui e vou colocar on. Olha só, ele até já deu para mim vários elementos, várias funções que aqui tem. Caso eu queira abortar alguma coisa, caso eu queira, eu tirei o foco do elemento, o onBlur, ou no caso que a gente está tentando, né, que a gente está brincando aqui, é o onClick, olha só, onClick. Inclusive, ele já me disse aqui, ó, ele colocou chaves porque ele sabe que a minha função vai ser JavaScript. Então, ao fazer o clique nesse botão, eu quero executar essa funçãozinha aqui de cima, clique. Então, vamos lá, clique. Deixa eu excluir isso daqui. Salvei. Vou vir aqui. Vou dar um inspecionar elementos. Vou abrir o nosso console aqui, deixa eu limpar ele. Olha lá, vou clicar no botão, clique, apareceu o clique aqui para mim. Cliquei de novo, clique de novo. Então, o clique, né, o onClick, essa função de onClick, essa função de clique aqui, está sendo disparado toda vez que a gente clica no botão pelo onClick. Se eu quisesse botar uma opção, por exemplo, de onBlur, o onBlur é quando a gente sai, né, tira o foco daquele elemento. Então vamos vir aqui, vamos criar const focus on focus out. Aí eu vou lá e vou falar um console.log focus out, ou seja, eu perdi o foco daquele elemento.
ele vai ser executado no onBlur, quando eu tirar o foco daqui. Então vamos lá, a função que eu vou executar é onFocusOut. Salvei, voltei aqui no React, olha só. Eu vou dar o tab para ele ir para o foco do clique. Deixa eu limpar aqui primeiro. Estamos com o foco no botão. A partir do momento que eu der o tab e ele sair, ele vai falar que o foco saiu daquele elemento. Olha lá, dei o tab, Focus Out. O foco saiu daquele elemento. Então essa é a maneira que a gente adiciona eventos nos inputs, nos botões que a gente tem com o React, tudo bem? A gente vai ver isso daqui mais para frente quando a gente for trabalhar com formulários. Eu vou trazer mais detalhe para vocês sobre esses eventos, como a gente trabalha com eles. Mas só para vocês saberem que tem como você fazer isso já e talvez começar a brincar um pouco aí sozinho na sua casa. Bom, fora o botão aqui, tem mais uma coisinha que a gente precisa conversar antes de finalizar esse vídeo, que é justamente sobre o import e o export, que pode ficar um pouco confuso para vocês nesse momento. O import e o export, eles funcionam dessa seguinte maneira aqui, tudo bem? Eu vou criar uma função, vou criar um arquivo JavaScript aqui à parte. Vou chamar de utils, por exemplo, .js, tá? Porque aqui dentro eu não vou misturar JSX, só JS. Então vou lá, const name wolf. Se eu quisesse usar essa constante name, independente se ela é uma constante variável, independente se ela é só uma string, se ela é um objeto, ou se ela é uma função que eu quero executar, ou se ela é um componente, um JSX inteiro que eu vou trazer para outro arquivo, independente disso. Se eu quero ela em outro arquivo, quero pegar ela em outro arquivo, eu preciso importar ela. Então se eu viesse aqui, por exemplo, no meu app, olha só, vamos tirar esse name daqui, vamos importar ele do outro arquivo. Import name from, e aí eu vou colocar o nome do meu arquivo, né, o caminho para onde está meu arquivo. A gente está na mesma pasta, então /utils. Só que o que acontece? Eu estou tentando importar um name e esse name ele não está sendo exportado daqui. Ele está só aqui normal. Então existem algumas maneiras de eu exportar isso, deixar visível para outros arquivos. Eu posso fazer um export default name. Quando eu faço uma export default, eu estou fazendo uma exportação padrão, ou seja, o elemento principal daquele arquivo que está sendo exportado se chama name. É esse carinha aqui, é o principal. E a gente só pode ter um por arquivo. Então, um por arquivo e ele é o elemento principal. Aí se eu salvar aqui, vier aqui salvar também, né? Quando a gente coloca dessa maneira import e diretamente o name, a gente está importando o principal daquele arquivo utils. Se eu vier aqui, olha lá, ele pegou, eu sou Wolf, a gente conseguiu importar o nosso name aqui certinho. Agora vamos dizer que a gente tem um outro carinha ali no utils, que é a minha idade, por exemplo. Const age 28. E eu quero vir aqui no meu app, né? E eu quero falar que eu tenho, aí eu vou colocar age anos. Certo? Tenho 28 anos. Eu tenho que exportar esse age também, porque ele só está aqui declarado, mas ele não está sendo exportado. Olha só, se eu vir aqui, ele vai dar erro para a gente. Tá? Então, como que eu faço para exportar esse carinha se eu já estou exportando um default e eu preciso desse cara também? Eu posso vir aqui e criar uma outra exportação. Export, abro chaves, porque tudo que tiver dentro dessas chaves eu estou exportando junto. Age. Na verdade é como se eu estivesse exportando um objeto e dentro desse objeto existe o age, tudo bem? Então aqui a gente tem uma exportação que ela não é padrão, não é o do elemento principal. Então aqui eu posso ter vários elementos. E aí aqui, além do name que eu estou importando, o que eu quero? Vírgula. Tudo que vem lá da minha exportação vem dentro de um objeto. E desse objeto, qual que é o cara que eu quero? É o age. Aí se eu salvar, voltar aqui, a gente tem o 28 anos aqui. Wolf, eu quero exportar mais uma coisa. Eu quero exportar const, sei lá, mano. Qual que é a sua bebida favorita, né? Meu drink.
é cerveja. Então, cerveja. Como que eu faço para exportar esse cara também? Eu venho aqui, vírgula, além da minha idade, eu vou exportar meu drink. Se eu voltar lá no meu app, quero pegar aquele drink aqui, vírgula, drink. Quero pegar esse carinha aqui. Vou vir aqui, vou lá, abro a chave JavaScript, drink. Salvei, olha lá. Oi, eu sou o Wolf, tenho 28 anos, cerveja. Wolf, tem outra maneira de fazer esse export? Tem. Ao invés de fazer assim, juntando todos os elementos, você pode simplesmente vir aqui, ó, export const drink, que vai continuar funcionando da mesma maneira. Por que funciona da mesma maneira? Porque a gente está exportando de uma maneira não padrão, ou seja, não é o elemento padrão que a gente está exportando. Então a gente só bota export const, ele vai exportar normal. Se a gente quisesse fazer a mesma coisa com age, export const age, vai funcionar normal. Essa é a maneira que a gente tem de exportar e importar arquivos com o JS, tudo bem? A gente vai exercitar isso nas próximas aulas, porque a gente vai começar a fazer componentização das coisas. Então nós vamos dividir nossos elementos em componentes. Isso vai ficar mais nítido para vocês conforme vocês forem trabalhando e fazendo isso com mais frequência, tá bom? Pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo dessa aula. No próximo vídeo a gente vai ver sobre propriedades e componentização no React, os primeiros passos ali para a gente montar a nossa interface. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe um joinha, deixe um comentário para mim que eu vou ficar muito feliz de ler. Eu vejo vocês numa próxima. Valeu!